Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição deste sábado do nosso Giro de Notícias. Bora atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E cara, esse vídeo tá recheado de informações, tem confirmação de patrocínio, né? O Vasco realmente fechou o seu novo patrocínio Master. Informação que foi dada com exclusividade pelo canal Machão da Gama. A Estrela Bet será a nova patrocinadora do Vasco. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar da Copinha, onde o Vasco infelizmente foi eliminado e levando uma goleada. Vamos falar também sobre o Juan Esforza, que realmente está próximo, né, de vir para o Vasco da Gama. E também de um jogo treino que o Vasco realizou hoje lá em Punta del Este. O Vasco venceu e teve até gol de Payet. A gente vai comentar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da 1xBet. E aqui no comentário fixo tem o link da 1xBet, tem também o código promocional do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Basta você utilizar o nosso código promocional, que o seu primeiro depósito vai dobrar lá na 1xBet. Bom, a gente começa falando sobre Copinha e o Vasco, infelizmente, foi eliminado hoje da Copa São Paulo, mas uma eliminação que foi justa. O Vasco não jogou absolutamente nada na Copa São Paulo. Uma competição desastrosa do Vasco, que culminou com essa eliminação no dia de hoje, de uma forma vergonhosa também. O Vasco levou 4-1 do Vitória e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vitória não tomou conhecimento do Vasco neste sábado e avançou, né, de fase, deixando o Vasco eliminado. 4-1 para o Vitória da Bahia. O Vasco até saiu na frente com o gol do Paixão, mas o Vitória depois atropelou o Vasco 4-1 e o Vasco está eliminado. Eu acho que o William Batista, treinador do Vasco, tem que dar muitas explicações, né, sobre esse baixo desempenho do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enfim, Vasco voltando mais cedo para casa, né? Mas, como eu disse, a eliminação foi muito justa porque o Vasco fez uma péssima competição e a eliminação foi merecida. Parabéns ao Vitória pela classificação. O Vasco realmente não mereceu passar de fase. Na fase de grupo o Vasco já foi muito mal e hoje fez uma partida muito ruim também. Bom, vamos falar de futebol profissional. Hoje o Vasco realizou um jogo treino lá no Uruguai e venceu. O Vasco da Gama venceu a Seleção de Maldonado por 4-0 neste sábado, lá no CT do Deportivo Maldonado. Os gols do Vasco foram marcados por Ryan, que fez 2 gols, o Payet, que também fez um golzinho, e o Rojas, reforço que chegou recentemente aí ao Vasco da Gama, né? O Robert Rojas também marcou o seu gol. A partida foi uma etapa aí, né, desse trabalho de pré-temporada do Vasco, realizado lá em Punta del Este. No próximo dia 18, o Vasco vai encarar o San Lorenzo em duelo válido ali pela Série Rio de la Plata, né? Torneio amistoso que o Vasco vai disputar lá no Uruguai. Hoje o Vasco venceu o jogo treino 4-0 contra a Seleção de Maldonado, que é uma equipe local lá, enfim, uma equipe bem fraca tecnicamente, mas é jogo treino também, né? Não é nem amistoso, é um treino contra uma outra equipe. O Vasco vence 4-0, 2 gols de Ryan, 1 gol de Payet e 1 gol de Rojas. Bom, vamos começar a falar aqui de mercado da bola, porque tem um cria do Vasco que pode fechar com o Botafogo. Informação do Globoesporte.com. O Botafogo tem um novo alvo para a posição de volante, o Alan, jogador revelado pelo Vasco. O Botafogo, inclusive, já tem negociações com um atleta de 33 anos, que atualmente está no Al-Wahda dos Emirados Árabes. As conversas começaram na semana passada e evoluíram nos últimos dias, mas ainda não existe nenhum tipo de acordo fechado entre o Botafogo e o jogador. O contrato do Alan com o Al-Wahda termina em junho e por isso ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. A intenção do Botafogo é ter o jogador de imediato e a melhor opção é estudada entre as partes. Enfim, existe ali a possibilidade do jogador ser liberado para o Botafogo com um baixo custo. Eu acho o Alan um baita de um jogador e queria ver ele no Vasco, né? Ver o Alan no Vasco de novo. É um jogador revelado aqui, que tem uma identificação, mas eu não tenho nem informação se o Vasco foi atrás, né, desse jogador. A informação que a gente tem é que o Botafogo avançou nas negociações e pode fechar com esse cria de São Januário, um jogador que eu queria muito ver no Vasco, mas
que aparentemente está próximo aí do Botafogo. O Vasco está perto realmente de fechar com o Juan Esforza. A informação que vem da Argentina é a seguinte: o Vasco vai pagar 4 milhões de dólares, que dá, na cotação atual, cerca de 19 milhões de reais, por 80% dos direitos do Juan Esforza. As negociações estão muito avançadas com o Newell's Old Boys e deve ser concluída em breve, né? O jogador deve realmente ser jogador do Vasco da Gama. Inclusive, o presidente do Newell's, o Inácio Astori, confirmou, né, que faltam poucos detalhes para a negociação ser sacramentada entre Vasco, Newell's e Juan Esforza. Volante de 21 anos, que é capitão do Newell's, uma das promessas aí do futebol argentino, inclusive está com a seleção da Argentina para a disputa do pré-olímpico sub-23. Enfim, jogador realmente está próximo aí de vir para o Vasco da Gama e nos próximos dias essa negociação pode ser sacramentada. Juan Esforza, 21 anos de idade, o Vasco vai pagar 19 milhões de reais pela contratação desse jogador. Por 19 milhões de reais, eu acho que é uma aposta válida, tá? O Juan Esforza. Todas as credenciais que procurei saber sobre o jogador, todo mundo fala muito bem do jogador, né? Que tem muito potencial, que vai evoluir muito, que já é um jogador que tá, apesar da pouca idade, um jogador que tá pronto para chegar e ser titular. Então, assim, as credenciais são boas. Então, acho que vale esse investimento. Vamos aguardar e se a gente tiver mais informações, a gente vai trazer aqui no canal. E agora, vamos falar sobre patrocinador, né? Informação que eu trouxe ontem com exclusividade lá no meu Twitter, né? Eu trouxe a informação que o Vasco fecharia com a Estrela Bet, que seria a nova patrocinadora do Vasco da Gama. E a informação foi confirmada hoje pelo Globoesporte.com e a gente tem aqui, inclusive, os valores, né? O Vasco acertou com a Estrela Bet, que será a nova parceira do Vasco, a nova patrocinadora master, contrato de 45 milhões de reais por temporada e pode chegar até 55 milhões por temporada, dependendo ali de algumas cláusulas. O Vasco rescindiu com a PixBet e fechou a negociação com essa nova casa de apostas, a Estrela Bet. Com o acordo, o Vasco vai receber 45 milhões por temporada, num contrato de 2 anos, ou seja, já tem 90 milhões garantidos, e pode aumentar 10 milhões por temporadas, dependendo ali de algumas metas, né, em contrato, que provavelmente, acredito eu, deve ser pedir para a torcida se cadastrar, etc e tal, essas coisas que a gente já está meio que acostumados. Segundo a apuração do Globoesporte.com, as partes estão apenas formulando ali os contratos, né, para que a assinatura seja concluída e o anúncio deve acontecer já na próxima semana. Ainda de acordo com a apuração do Globoesporte.com, esse acordo prevê aditivos que podem chegar a 10 milhões de reais, que serão disparados de acordo com a quantidade de clientes levados para a Estrela Bet, né? A Estrela Bet, que inclusive já é patrocinadora master do Vasco no basquete, agora vai patrocinar também o futebol. Informação dada com exclusividade pelo canal Machão da Gama ontem, lá no Twitter, e hoje também falei sobre isso aqui no canal. Sobre a multa rescisória da PixBet, o valor da multa é de 4 milhões para rescindir com a PixBet, que não vai mais patrocinar o clube em 2024. O Vasco, inclusive, já não está estampando mais a marca, né? Já rescindiu, e a informação é que a Estrela Bet vai pagar essa rescisão. Eu acho que é um excelente contrato, o Vasco entra aí no top 5, né, de patrocínio master do futebol brasileiro. O lugar que é o Vasco mesmo. Tem outros que estão recebendo mais, mas o Vasco recebia muito pouco, apenas 22 milhões da PixBet, agora sobe para 45, podendo chegar a 55, e eu tenho certeza que vai chegar a 55, porque a torcida do Vasco vai fazer o que for necessário para chegar nesses 55 milhões por temporada, né? Então, assim, o Vasco dá um upgrade muito grande aí na sua camisa, né? 55 milhões por temporada. Estrela Bet, nova patrocinadora master do Vascão. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!